Fala galera, Felipe na área, vamos lá para mais um estudo semanal, né? Índice dólar, né? Vamos afiar o nosso machado para a semana. Mas antes de tudo, cara, uma coisa curiosa que aconteceu aí esse final de semana, né? Tava conversando com um conhecido, né? Que por coincidência, né? Nunca tivemos o assunto comum, mercado, né? Por si só, né? Do tempo do exército ainda. E aí me chamou, com a boa notícia, né? Cara, vou entrar, né, nesse mundo do mercado aí que faz parte, não sei o quê. Pô, que legal. Mas e vai começar a estudar quando? Não, já estou estudando, já estou estudando. Eu falei, porra, que legal, cara. Aí papo vai, papo vem, né? Não quis me aprofundar muito no assunto, porque senão sempre vem aquelas perguntas, né, sem pé sem cabeça, né? Quanto que eu consigo ganhar se eu investir R$ 1.000, né? Mas até que tinha um pouco mais de discernimento. Aí o assunto veio o Ibov, né? O Ibov, índice futuro. E aí ele pra mim, bom, agora tá bom pra comprar, né? O índice, né? Vai ter um monte de papel barato. Por quê? Não, pô, que tá perto de um fundo ali. Eu falei, tá, mas como assim perto de um fundo? Não, pô, chegou ali num fundo, fez fundo duplo ali, vai segurar. Eu falei, tá, mas só única e exclusivamente por isso? Mais nada faz tu acreditar? É só porque tem um fundo ali? Sim, pô. Aí eu perguntei, fiz a simples pergunta, eu falei, e todos os fundos que o Ibov já perdeu desde o seu topo? Ah, não, mas é que esse fundo é importante, e os outros não eram por quê? Né? Então a gente tem que deixar uma coisa muito clara, galera. Poxa, em uma tendência de baixa, fundos vão ser perdidos. Isso é fato, tá? Muito mais importante do que um fundinho prévio, né, que eu vou ver aqui, todo e qualquer fundinho prévio aqui, é um fundo que tem uma confluência com uma retração, alvo de FIBO, aí a gente tem um pouco mais de, né, de embasamento, mas agora é única e exclusivamente um fundinho, cara, ele vai ser perdido, se a tendência é de baixa, ele vai ser rompido. Assim como se a tendência ela é de alta, se não for um topo histórico, né, os topos eles vão ser rompidos, né? E aí, aquele topo ele só vai servir para alguma coisa quando ele for rompido, o preço romper ele, voltar e fazer um pullback, uma troca de polaridade naquela região, assim como no índice. O índice perdeu vários fundos, nenhum fundo segurou. Então, para a única coisa que esse fundo prévio ele vai servir é, na minha opinião, na minha leitura, é quando romper, ele volta, faz um reteste no fundo anterior para continuar caindo, cara. Aí, claro, toda tendência é válida até ser revertida, né? Mas para mim, uma tendência ela só vai ser revertida, essa tendência de baixa dentro do nosso Ibov ou do nosso índice, quando minimamente a gente conseguir observar o preço trabalhando acima de uma média móvel de 20 do gráfico diário. Isso é minimamente, tá? Então a gente tem que deixar uma coisa muito clara, né? Você está vindo para o mercado agora, né? E que isso também não, né? Não soe como uma comida de rabo no amigo que está chegando aí, mas, cara, não é só isso, tá? Então, a análise técnica vai muito além disso, tá? Então, eu sei que a premissa, né, de todo e qualquer curso aí, né, de todo e qualquer livro aí é trabalhar com suporte e resistência, mas não é só isso, essa que é a grande verdade, tá? Quem trabalha só com isso, achando que só isso é o suficiente, eu falo que não é, com toda certeza, tá bom? Então, estude e ganhe tempo de tela. Vamos começar aqui pelo nosso índice futuro, galera. Tá bom? Índice futuro na tela. Deixa eu ajeitar aqui a câmerazinha. Papapá. Tá bom. O que nós temos aqui dentro do nosso índice futuro? Bom, aqui sim, dentro do nosso índice futuro, a gente tem um fundo importante, mas não por ser só um fundo importante. É porque esse fundo aqui, ele está bem próximo da sua região de retração de 50%. Essa retração de 50% vem da onde, Felipe? Aí você precisa dar um dezoom. Nós vamos ter aí a mínima do Covid e a máxima histórica. Aí colocando um FIBO nesta máxima com esta mínima, porque afinal de contas o preço agora vem ladeira abaixo, eu quero saber aonde estão as retrações. Temos a retração mais eficiente aqui para índices de modo geral, que é de 50%, mas não quer dizer que se tocou nela ou se aproximou dela, que vai segurar. Não, porque se tratando de retrações clássicas, de níveis clássicos, para mim ele pode vir aqui até o 61.8 e segurar aqui, e aí fazer um fundo mais baixo do que o fundo anterior e montar um padrão de reversão aqui, e beleza. Então,
não pegue um único contexto para Cristo e, porra, é aqui, Deus, não coloque essa grana nisso, é isso que eu falo, tá bom? Senão vocês, poxa, vão ser aquela bala de prata, eternamente uma bala de prata. Perigosíssimo isso para colocar grana, tá? Então temos sim uma região que o preço pode dar uma segurada, mas ele pode dar uma segurada somente, né, para estar vindo fazer um pullback aqui nessa região de fundo prévio, né? Onde o preço foi, rompeu, faz um pullback nessa região e volta a cair para buscar novos alvos de FIBO, né? Como temos aqui nessa região. Então temos aqui o primeiro alvo do semanal, temos o terceiro alvo do diário, temos o alvo de 100% do semanal, né? E até o terceiro alvo. Então, ou seja, pode continuar caindo facinho, facinho. Ainda mais com toda a incerteza fiscal, né, que temos aí no, né, pairando, né, o nosso mercado, né, todo esse negócio do arcabouço fiscal que nunca é apresentado, uma hora fala que vai apresentar na semana que vem, aí não apresenta, então, ou seja, as incertezas pairam, né, pelo ar, tá bom? Então, muito cuidado, galera. Tá bom? Então temos aqui, né? Eu continuo sem ter uma retração de FIBO para colocar nesse movimento aqui. Pode cair até onde, Felipe? As retrações que eu tenho são essas daqui que eu mostrei para vocês. Mínima do Covid, máxima histórica. Estamos bem próximo da retração de 50%, né? Sexta-feira aí até achei que viríamos buscar essa região de 50% aí, né? Desculpa, sexta-feira não, foi quinta-feira, né? Achei até que nós viríamos visitar essa região, né? Mas não foi o que aconteceu. Pelo contexto do diário, eu também tenho alvos projetados para frente aqui. Então, tenho aqui impulso, correção, impulso. Felipe, mas não seria melhor projetar essa pernadinha aqui? Essa pernadinha eu prefiro projetar ela por completa pelo semanal, tá, galera? Então, eu continuo projetando aqui, agora sim, o pivô para frente aqui pelo diário, porque os alvos do pullback já atingiu o terceiro alvo, tá? Então, eu tenho aqui, atingimos já o alvo de 100% e temos o terceiro alvo um pouco mais abaixo, que na região dos 93 mil, tá bom? E aí vem, né? Que loucura, né? De novo, perdemos a região dos 100 mil, fizemos uma visita e deu uma boa acelerada aí, né? E aí vamos ver como é que vai se desenrolar aí, ó, nas cenas dos próximos capítulos. E como eu deixei marcado aqui para vocês, temos essa região aqui também agora, né, de terceiro, né, de fundo prévio aqui. O preço ele pode só estar vindo aqui fazer uma troca de polaridade para voltar a cair aqui, tá? Nada impede disso acontecer, ainda mais porque a gente se afastou bastante da média móvel de 20 e da média móvel de 9 do gráfico diário, tá bom? Quando a gente vem e dá um zoom aqui e aproxima mais, a gente vê, né, que sexta-feira foi um dia que recuperou bastante, né, da queda da sua quinta-feira. Mas se formos colocar um nível de FIBO aqui, a gente vai ter que pegar a mínima da sexta, né, corrigiu, mas corrigiu até a região de 61,8, né? Então eu falo, para mim, uma correção, nada mais do que o previsto, nada mais do que o normal. Corrigiu lá na sua média móvel de 20 dos 60. Pode sim estar armando um pivôzinho de alta aqui, né, para tentar se libertar dessa região, né, como a gente pode observar aqui, né? Então a gente vem de impulso, correção, impulso aí, né? Um pivôzinho tentando romper não só a sua média móvel de 20 dos 60, como também a região de 61,8 daquela queda da quinta, né? Que foi bem forte, porque foi stop de player grande acontecendo naquela região, tá? Então, né, muito cuidado com essas expectativas dos 60. Não estou falando que o preço não pode explodir na alta aqui, estou falando para ter cuidado, não colocar todas as suas fichas em um trade só, tá? E aqui pelo gráfico de 5 minutos é o que a gente observa, eu até comentei isso daqui com a galera na sexta-feira na sala, né? Falei que para mim, tanto se o índice quanto o dólar fosse buscar suas médias móveis de 200, seria um baita trade, né? E foi o que aconteceu aqui, então a gente teve uma movimentação aí de 2.600 pontos, né? Na ponta compradora na sexta-feira, poderíamos sim, né? Tanto é que eu passei essa possibilidade de compra para a galera da sala educacional, comprando, né, a máxima do Candle 1 com stop na mínima. Ah, mas o stop estava grande. Pois é o risco, né, galera? Se não cabe no seu bolso, não entre. Enfim, depois sim teve diversas oportunidades de compra aqui, stops um pouco mais coerente, né, mais factível ao bolso de todos aí. Mas fatos da vida foi que buscamos aí a média móvel de 200. O preço sexta-feira à tarde se enrolou, né, não conseguiu romper aí, dar uma acelerada no rompimento dessa média móvel de 200, ela vem bem inclinada, né, e aqui é dessa forma que eu vou estar trabalhando com o pessoal na segunda-feira, amanhã, né?
Então eu vou marcar esse caixotezinho aqui. Na minha opinião, sim, a saída de menor resistência segue sendo na ponta da venda, tá? Então nada impede da gente ter ido lá visitar a média móvel de 20 dos 60, voltar e descacetar. Fatos da vida aqui dentro desse caixote não tem operação. A única operação que eu vou me permitir aqui dentro desse caixote é se ele montar um pivôzinho de pré-rompimento desse caixote. Eu entro tranquilamente, porque eu tenho uma média móvel de 200 extremamente descendente, o contexto do macro é na ponta da venda, então sim, eu me permito, né, entrar num pivôzinho de pré-rompimento dessa região de caixote. Agora, na ponta da compra, é script completo, ele tem que vir aqui romper essa região com convicção, alinhado com as suas médias, montar um pivôzinho de livro aqui, de apostila nessa região, e aí eu trabalho com esse pivô. Não me permito pegar pivô de pré-rompimento nessa região aqui. Extremamente arriscado. É região de média móvel de 20 dos 60, tá? A gente não pode falar, não, mas rompeu a média móvel de 200 do gráfico de 5 minutos. Sim, ela tem, né, ela serve como a própria média de 200, sim, com certeza, mas eu uso ela muito mais como balizador para mim saber como está o 60. Então é uma região de médias, não é um ponto específico, tá bom? Então índice é isso que eu tenho. Bora para o dólar. O dólar, né, eu só estou trabalhando também com o Fibão macro aqui, tá, galera? Aqui desta máxima histórica, com essa região de toque na média móvel de 200, que desde 2017 não batia no seu preço. E vou continuar trabalhando aqui, né, com esse Fibão maior aqui e também com este nível de Fibo aqui. Esta máxima com esta mínima, que foi quando ele veio para perder essa região de fundo e novamente veio para tocar a sua média móvel de 200. Aqui tínhamos um terceiro alvo também de Fibo aqui, onde ajudou a segurar esse preço na região de R$5 aqui. Após isso, entrou uma pressão compradora aqui, como vocês podem observar, né, montando até mesmo um pivôzinho pelo gráfico semanal, que ele foi acionado, digamos assim, mas não conseguiu, né, dar uma continuidade. A gente percebe, na verdade, que o dólar, né, para falar o português claro, ele está trabalhando dentro de uma lateralidade, tá? Lateralidade. Então, não adianta a gente ficar se agarrando aqui a movimentos maiores, né, dentro de um semanal, dentro de um diário. Claro que a gente tem que ficar de olho, sim, como ficamos na sexta-feira, para não entrar numa operação comprando o topo do dia, né? Mas não, a gente tem que criar expectativas, né? Por isso que eu não estou nem projetando aqui alvos aqui para cima no dólar, tá? Sim, tem projetado aqui minhas marcações, mas deixa quieto, deixa a gente se soltar aqui desses caixotezinhos que o dólar vem formando aqui, tá? O que temos aqui de informação para o dólar? A frustração de um pivô de alta, não só um pivô de alta, de toda uma região, de uma região de 61,8, onde o preço deu uma segurada também aqui nessa região, né? Mas tão grave quanto isso foi aquele movimento expressivo de queda que nós tivemos no índice futuro, e o dólar nem se mexeu. Claro que colocou uma alta expressiva aqui na quinta-feira, mas nada né, comparável ao movimento que o índice fez na ponta da venda. Até achei que o dólar explodiu muito mais, né? Fatos da vida foi, quando viemos aqui para romper esse movimento de pivô de alta no diário, não conseguimos ter força e devolvemos todo o movimento. Essa que foi a grande verdade, tá? Voltamos para aquele aquele batalhão de médias móveis pelo gráfico diário aqui dentro do índice futuro. Acredito sim que ainda o ponto de suporte é válido, só que essa frustração desse rompimento desse pivô aqui, realmente ela é preocupante. Preocupante que eu falo, sempre que o preço se aproximar dessa região aqui, a gente trabalhar, né, apertar os stops, né, bunda na parede, para não estar tomando risco numa região de topo que potencialmente, né, não é de agora, vem apresentando sempre rejeição dessas regiões, como a gente pode observar aqui, né? Então, muito cuidado caso o preço volte a se aproximar dessa região aí, tá bom? Dentro do gráfico de 60 minutos, após essa rejeição forte desse topinho aqui, o preço vem e ele pode estar fazendo um pivôzinho no 60, assim, na ponta vendedora, né? Passando para a gente até mesmo a sensação de que vamos romper aquele batalhão de médias móveis do gráfico diário. Só que muito cuidado, galera. Trabalhar contra médias móveis nunca é uma boa ideia. Trabalhar contra médias móveis macro é pior ainda, tá? Então, graficamente falando, pelo 60 aqui, temos um pivôzinho sim, temos uma média móvel de 200, que é a média móvel de 20 do gráfico diário, então exige sim cautela e precaução, não é
Mas de repente, se você está pensando assim, ah, mas é um pivô, tá alinhado, vou entrar contra 200, você deve estar operando um contratinho ainda. E que, na minha opinião, é uma burrice, tá? Com esse pensamento de um contrato sendo inconsequente, assim, porque você nunca vai conseguir evoluir, né, dentro do seu financeiro se você, né, não respeita os conceitos clássicos de médias móveis, de tendência, né? Você nunca vai conseguir evoluir dentro, né, dentro da sua vida no mercado aí. Pelo contrário, até vai ser eliminado mais rápido ainda, tá bom? Então, eu acho sim, né, que temos um padrão gráfico, forte rejeição de topo, nessa região aí temos um pivôzinho de pré-rompimento de 60, só que de maneira clara aqui, cara, tem que esperar romper, velho. Espera romper, nem que espere a primeira hora fechar abaixo dessa média móvel de 200 aqui pelo gráfico de 60 minutos, né? Então você quer ver, quer ter um pouco mais de certeza, espere a primeira hora aí de amanhã. A gente tem um candle negativo aqui para a gente poder trabalhar com pullback de pós-rompimento da média móvel de 200, tá bom? Pelo gráfico de 5 minutos, assim como no índice lá, também marquei um caixotezinho aqui, uma região de ninguém, graficamente falando, como, né, comentei com vocês. Pela inclinação das suas médias, sim, a saída de menor resistência é na ponta da venda, né? Mas, como eu falei, cuidado, cuidado, cuidado. Não é só sair vendendo. Aqui, da mesma forma que eu falei que eu vou ter muito cuidado em trabalhar na ponta da compra no índice, aqui serve a mesma coisa para o dólar. Tem que esperar romper, convicção, pullback perfeito, trocar de polaridade e aí trabalhamos com a confirmação. E não vai ser uma tomada de decisão fácil para o operador profissional, porque a região pelo diário é uma região de potencial suporte. Temos um batalhão de médias ali. Felipe, mas tu não acabou de falar no começo do vídeo que numa tendência de baixa, né, os suportes eles são rompidos? Sim, quando estamos em tendência clara de baixa. O que nós temos no dólar aqui é uma lateralização ampla. É sempre caixote, caixote, caixote. E quando temos um mercado lateralizado, principalmente dólar, suportes e resistências funcionam muito bem. Então, muito cuidado, tá? Não tornem a análise técnica uma coisa banal, né, que se resume a suporte e resistências que vocês vão perder dinheiro, e vão perder muito dinheiro, tá bom? Então, mais um diário de trade entregue aí para vocês, tá? Diário de trade não, estudo semanal. Mais um estudo para a semana entregue para vocês aí. Lembrando, né? Se você gosta desse conteúdo aqui, dá seu like, compartilha, comenta aí, né? O que você tá achando também aí. Você acha que o índice vai subir, dólar vai cair? Para onde que vai o nosso Ibov aí, né? Dê o seu pitaco também, porque aqui para mim também tô dando o meu pitaco, né? É a minha forma de ler o mercado aqui. Se fosse uma verdade absoluta, né? Com certeza, né? Tava todo mundo fazendo o que eu oriento aqui, tá bom? Então é isso daí, galera. Beleza? Valeu, forte abraço e nos vemos amanhã no Book. Valeu!